1 Samuel 17. Então, irmãos, o tema da mensagem de hoje pela manhã foi me sugerido um tema livre. E eu pensei em algo desafiador. E aí, de tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração e o que Ele tem trabalhado, o tema da mensagem é: assim que luto as minhas guerras. E com base em 1 Samuel capítulo 17. Enquanto você procura, eu ainda não falei o versículo porque a gente vai dar uma andada no capítulo 17, mas a gente vai ficar preso nele. Todos nós passamos por guerras. Querendo ou não, a nossa vida lida com isso. Passar por guerras é uma situação normal e natural da vida. A gente entende tanto disso que a gente acaba agregando essa palavra guerra no nosso dia a dia e tudo que a gente está proposto a fazer. Muitas pessoas se referem ao seu trabalho falando que estão indo para a guerra, ou quando estão voltando para casa falam que estão entrando no campo de batalha, porque às vezes no relacionamento é difícil, mas é uma palavra presente nas nossas vidas e nós não conseguimos fugir dela. Toda situação de conflito que passa pelas nossas vidas é considerada uma guerra. Você tem um inimigo, você tem um alvo que você precisa vencer, e na maior parte das vezes esse inimigo é você. São seus próprios sentimentos, suas próprias vontades, essa barreira que precisa ser rompida. Pensando nessa ideia de guerra, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, ele vai falar para a gente de uma dimensão dessa guerra, que foge do natural e começa a ser uma coisa metafísica e do mundo espiritual. E ele vai trabalhar com a ideia da guerra espiritual. Se você for ver Efésios, capítulo 6, ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das hostes espirituais da maldade. Dizendo sim e comprovando para nós que existe uma guerra e uma luta que precisa ser travada. E hoje aqui, a minha intenção, nesse período de reflexão com os irmãos, não é necessariamente te dar uma fórmula, porque, como eu disse, cada um enfrenta uma guerra diferente, cada um vive uma situação diferente, então eu não posso estudar uma metodologia, eu não posso fornecer para você uma maneira que você deve se comportar, mas eu, por meio da palavra de Deus, acredito que por meio dessa história, tirar delas princípios para guiar a nossa vida. Princípios esses que vão nos coordenar e nos direcionar para lutarmos nossas guerras, para vencermos os nossos gigantes, que é como os irmãos provavelmente já viram no título da Bíblia de vocês, é o que está aí, Davi lutando contra os gigantes. E aí, a ideia desse sermão é justamente essa: trazer princípios aos nossos corações, que vai nos tornar capazes de vencer as nossas guerras e lutar elas. Então, como falamos de guerra nas nossas vidas, é preciso a gente lembrar de uma coisa: que toda guerra tem um inimigo. E na maioria das vezes esses inimigos vão se mostrar de formas diferentes, de diversas maneiras. Na situação de Davi, eu já convido você a olhar para o verso capítulo 17, a partir do verso 3, verso 4, que vai dizer o seguinte: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu ao acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas com caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Esse era o desafio que o povo de Israel nesse momento estava enfrentando em guerra. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 14 de 1 Samuel, você vai perceber algo interessante. O povo de Israel já havia lutado com os filisteus e haviam vencido. Mas agora, esse inimigo, uma vez derrotado, voltou, mais preparado e com diferencial. E esse diferencial era: eles tinham um gigante, eles tinham um ser incomum e altamente preparado e armado para lutar aquela guerra. Não era mais um exército de homens comuns. Agora você tem um diferencial
guerra, um homem treinado no combate. E isso deixa claro para nós o seguinte: nós temos as nossas guerras e temos desafios que já vencemos na vida, mas em algum determinado momento da nossa vida, um gigante pode se levantar, ou um problema pode ressurgir com diferencial. Ele pode parecer assustador, porque ele está bem preparado, ele está bem armado. E o Golias tinha? Ele tinha capacete, ele tinha altura, ele tinha escudo, ele tinha espada, tudo preparado de bronze. Não só isso, agora ele desafia o povo de Deus, ele desafia o exército de Israel. Será que na sua vida não tem sido da mesma forma? Algo do passado, uma vez vencido, que você achou que acabou, agora ela retorna na sua vida novamente para te desafiar, só com uma postura diferente. E para essa postura diferente, exige de nós também um comportamento diferente. Se você continuar o texto, você vai perceber uma coisa: o exército de Israel fica com medo com o desafio proposto pelos gigantes, porque eles tentavam vencer aqueles gigantes da mesma forma que venceram no passado. E aí, eu quero caminhar com você para o verso 41 do capítulo 17. E aí a gente vai começar a pontuar algumas coisas e responder essa pergunta: assim que eu luto as minhas guerras, como? Como eu posso lutar as minhas guerras do dia a dia? Como eu posso lutar as minhas guerras contra os meus gigantes que estão se levantando contra mim? E aí eu convido você a ir para o verso 41. 41 vai dizer o seguinte para nós: Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias lutou. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar de Davi, e não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Ia e disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Verso 45. Davi respondeu: você vem contra mim com espadas e lanças e dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. O primeiro ponto para a gente vencer o nosso gigante é o seguinte: lute confiando no nome do Senhor e em nome do Senhor. Davi, depois de ser desafiado pelo gigante, ele não ousa em nenhum momento responder aquilo que estava acontecendo. Ele podia ter respondido àquele gigante à altura para não ficar por baixo, ter soltado contra eles palavras ofensivas também. Só que Davi, de uma maneira inteligente e sábia, ele vira para aquele gigante e fala o seguinte: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi fala isso, ele não está chamando a briga para ele, ele está chamando a sua responsabilidade, que ele vai lutar, mas ele vai lutar em nome do Senhor. Antigamente, quando o rei queria enviar um recado para alguém, no Império, naquelas épocas, ele enviava um arauto, alguém que ia transmitir um recado no nome do Senhor, no nome do seu rei. E quando ele chegava naquele lugar que ele tinha que dar o recado, acontecia algo interessante: as pessoas o viam como o próprio rei, porque ele tinha a palavra e ele tinha o poder, e ele falava em nome do rei. Tinha um anel que simbolizava para fechar aquele decreto. Aquela pessoa, aquele arauto, falava em nome de alguém, ou seja, o poder não era dele, a força não era dele, mas a força era daquele que o enviou. E como primeiro conselho para a gente vencer o nosso gigante, é muito simples: lute a sua guerra, lute contra o seu gigante no nome do Senhor. O que eu percebo hoje são muitas pessoas tentando lutar as suas guerras na força do seu próprio braço. À medida que você tenta lutar contra o seu gigante com a sua força, você não consegue vencer. Ele com certeza é mais forte que você, ele vai te derrotar. E o que eu vejo são pessoas constantemente caindo no fracasso, se perdendo, porque tentam lutar por meio da força do seu próprio braço. É necessário lutarmos em nome do Senhor, porque quando lutamos no nome do Senhor, é o Senhor que vai na frente. O nosso objetivo único é fazer o seguinte: seguir a ordem e obedecer, e não abrir mão, porque estamos fazendo em nome do Senhor. E é interessante, porque se você parar um pouco na história, toda vez que a igreja avançou, isso acontecia porque eles avançavam em nome do Senhor.
Toda vez que o exército caminhava de Israel, você vê na história, e eles iam para uma guerra, eles iam para aquela guerra em nome do Senhor. Eu não sei a dificuldade que você está passando, meu irmão, a luta que você vai enfrentar amanhã, ou que você já tem enfrentado, mas eu convido a você a olhar para essa guerra de uma forma diferente e ir para cima dela, em nome do Senhor, confiando no Deus que te chamou, no Deus que te capacitou, porque aí sim você vai conseguir vencer o gigante. Caminhando mais um pouco, o segundo ponto é o seguinte: devo lutar a minha guerra com fé. E aí eu convido você a olhar o verso 46, que diz o seguinte, Davi falando: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei o corpo dos soldados filisteus às aves e aos animais, para os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é poderoso, ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas minhas mãos. Davi agora ele usa a fé, como ele está usando desde o início. Toda a postura de Davi tomada nesse texto é por fé, porque naturalmente ele era um jovem que não tinha força, não era um homem treinado para a guerra, ele não tinha capacidade de vencer porque ele não era alguém experimentado, mas ele vai para aquele lugar, para aquele campo de guerra no nome do Senhor e pela fé. Hoje nós temos um problema. O movimento de confissão positiva entrou na igreja, e isso atrapalhou muitos de nós a exercermos a nossa fé. Sabe por quê? Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. A fé é você trazer à existência algo que não existe. É você acreditar que Deus pode fazer alguma coisa e por causa disso você se comporta de uma maneira diferente e você enfrenta os gigantes. O movimento de confissão positiva falou o seguinte: que por mais que você repita, você repete alguma coisa e ela acontece. Só que a fé que temos bíblica não funciona dessa forma. A nossa fé bíblica é direcionada por Deus e pela palavra de Deus. É uma fé que nasce da nossa confiança e temor ao Senhor. É por isso que nós encaramos o nosso gigante. É por isso que Davi, ele vai fazer algo interessante. Depois que ele fala que vai vencer no nome do Senhor, ele fala: hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, mas é hoje que o Senhor vai me entregar a sua cabeça, e eu vou derrotar você. Isso é fé. Uma coisa que ele não conseguiria naturalmente, mas pelos olhos da fé ele sabe que vai vencer, porque ele está indo em nome do Senhor. E eu percebo que muitas das vezes nós perdemos a nossa fé para lutar. Perdemos a nossa fé para avançar com o reino de Deus, porque Ele já prometeu. O que temos que fazer é confiar. É interessante que a palavra de Deus vai dizer que os campos estão os brancos. Isso Jesus fala quando Ele vai falar que o campo está aí, é um mundo e existem pessoas para serem salvas. Qual a nossa função como igreja? Ir e anunciar. Porque já está pronto. Por que não vamos? Porque nos falta fé. Falta no nosso coração a credibilidade, o acreditar em Deus, de quando você parar com uma outra pessoa e você comunicar o Evangelho de Jesus, essa pessoa vai abrir o coração e vai se arrepender. Nós sempre precisamos dos métodos. Métodos para a gente é importante. Nós queremos ter uma forma, sabe? Eu preciso chegar e falar assim, conduzir. Só que não é isso. A fé não é isso. A fé é você acreditar e confiar no Deus que te enviou. Davi, ele cai para aquela guerra crendo nisso. Interessante que Davi era um menino ousado. E eu digo isso porque ele tinha fé. Porque em um momento atrás, o rei Saul, quando descobriu que Davi estava a fim de ir para a guerra, ele pegou a sua armadura. Saul, o rei, pega a sua armadura e deposita sobre Davi. Só que o menino Davi não consegue andar. E o texto vai falar para a gente que Davi não anda porque ele não era acostumado com aquilo. Ou seja, Davi vai para a guerra como um simples pastor. Alguém que não estava preparado, que não sabia manusear a espada. Ele simplesmente confiava em Deus e usava os instrumentos que Deus deu. E aí eu convido a você, quando você for encarar as suas guerras, as suas dificuldades, as suas lutas, vá em nome do Senhor, mas vá com fé, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você não caminha por fé, não há sentido. Se você chegar em Efésios, vai falar que a fé é um dom dado por Deus. E nós somos salvos pela fé. Essa capacidade que o Espírito Santo cria em nós e nos enche de crer no Senhor. E à medida que eu creio que Ele me salvou, eu caminho. Claro que todo mundo sabe aqui que ninguém é perfeito. Que existem coisas na sua vida que você vai passar uma vida inteira lutando. Mas que você não consegue perceber que há uma diferença da sua vida passada e da sua vida presente. Porque mediante a fé você começa a caminhar de uma maneira diferente. Mediante a fé você começa a vencer as suas dificuldades, as suas limitações, totalmente consciente que é Deus que está te direcionando. E aí você consegue viver em paz. Porque segunda-feira, quando você acorda no momento de desemprego, você tem fé que você vai encontrar um emprego. E você vai lá e coloca o seu currículo com fé. E o Espírito Santo trabalha isso no seu coração. E você consegue confiar no Senhor. Mas infelizmente, muitas pessoas não conseguem exercer a sua fé. Já perderam a crença de acreditar em Deus, de confiar na palavra do Senhor. E eu não estou pedindo para você ter fé em mim. Sua fé não precisa ser baseada no que eu falo, ou no que os pregadores falam, mas precisa ser baseada na palavra de Deus. E aí, para lutar as nossas guerras, você precisa ter, em primeiro lugar, o Senhor. Em segundo, usar a sua fé. E aí eu convido você a olhar o verso 48 desse texto. Que vai sair o nosso terceiro ponto. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa do Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Como eu disse, houve um momento quando Davi começou a falar que ele queria lutar contra o gigante, que Saul propõe a ele usar a armadura do rei. Porém, o menino que não é experimentado não sabia usar uma armadura. Davi entra para aquela guerra com a arma que ele estava acostumado. Uma coisa que para ele era simples, e ele vivia com aquilo no dia a dia. E o nosso terceiro ponto é o seguinte: como devo lutar as minhas guerras? Eu devo lutar confiando nas armas que Deus me deu. Davi poderia ter mudado o ponto dele. Ele poderia ter pegado a espada. Mas ele entende que trocar isso é abrir mão da confiança em Deus. Davi entende que ele precisa lutar era com o cajado e com a funda, porque quem daria a vitória a ele era Deus. E eu percebo que as pessoas têm abrido mão da sua experiência com Deus, do que Deus tem falado com elas, para confiar em diversas outras coisas que muitas pessoas falam. Meu irmão, o Deus que tem se revelado para você no íntimo, que tem falado com você por meio da palavra, é nesse Deus que você tem que acreditar. No Deus que vem das Escrituras. Não daquilo que estão falando e está parecendo que está dando certo. Porque quando você faz isso, você está trocando a experiência de um e passando para o outro. Concordo que o conselho dos irmãos, para mim as dificuldades são extremamente importantes. O conselho de muitos irmãos, a Provérbio vai falar isso, a sabedoria está no conselho dos sábios. Mas necessariamente o seu conselho não resolve o meu problema, porque eu sou uma outra pessoa e o cara de uma outra forma. Mas a experiência com Deus é a capacidade que eu tenho de confiar nele. Davi fez isso. Ele vai para aquela guerra para lutar como preparado com uma funda. No momento ele não puxa uma espada, mas ele usa aquilo que ele estava acostumado. Sabe por quê? Davi, nos momentos que ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, veio o leão e veio o urso, e Deus o livrou por meio daquilo que ele tinha na mão, pelo meio da ferramenta que ele sabia usar. Muitas pessoas não lutam com o que sabem lutar, porque na verdade elas nem reconhecem que o que Deus confiou a elas são armas. Será o que Deus te confiou foi paciência? E essa é a arma que você tem que usar para lutar, para enfrentar o gigante? Será que a ferramenta que Deus colocou na sua mão é exercer a sua fé? E é isso que você tem que usar? Eu sei que é bonito que o outro faz e funciona, mas o que Deus confiou na sua mão e Ele quer que você use? Porque quando eu faço isso, como eu já disse, você abre mão da confiança em Deus. O último ponto é o seguinte: devemos lutar a nossa guerra confiando no nome do Senhor, devemos lutar a nossa guerra com fé, devemos lutar as nossas guerras confiando nas armas que Deus nos deu, e devemos lutar as nossas guerras
dispostos a cortar a cabeça do gigante. Davi, quando Deus fez aquele ato milagroso, da pedra cravar justamente na testa do gigante, aquele gigante cair. Davi entende que era o momento dele sair correndo, pegar a espada e cortar a cabeça do gigante e exterminá-lo. Sabe por que muitas pessoas vivem uma vida, na sua maioria, medíocre? E muitas das vezes vivem lutando com a mesma coisa durante anos? Porque eles assim criaram capacidade de lutar contra o gigante. Deus tem abençoado, ele vence algumas lutas, mas para vencer a guerra de vez, é preciso cortar a cabeça do gigante. Porque quando você corta a cabeça do gigante, você está eliminando ele. Muitas das vezes, os gigantes aparecem na nossa vida, nós lutamos, combatemos, e no momento que ele caiu, nós não exterminamos o mal. E aí esse gigante ressuscita e volta a nos assombrar. Deus hoje quer que a gente tome uma postura completamente diferente. Elimina o mal que há no meio de você, que há no seu coração. E isso acontece no momento que você tem uma atitude e você está disposto. Muitas pessoas não estão dispostas. E aí, sendo um pouco específico, falando da parte espiritual, da questão com pecados, como a gente lida com isso, muitas pessoas não abandonam seus pecados porque não estão dispostas a pagar o preço de cortar a cabeça do gigante, que é algo que precisa ser feito. Não tem para onde você correr. Enquanto você não cortar a cabeça do gigante, exterminar ele vai voltar a te assombrar várias vezes. E é necessário você estar disposto a isso. Só que muitas das vezes nós flertamos com essas coisas. Nós queremos dominá-lo. A intenção de Davi em nenhum momento foi dominar Golias. O desejo de Davi era sim, cortar a cabeça dele para a glória do Senhor. E assim, viver em paz junto com o seu povo e com o seu rei. E é dessa maneira que nós precisamos lutar as nossas guerras. Precisamos lutar em nome do Senhor. Precisamos lutar confiando na fé que temos. Precisamos lutar com as armas que Deus nos deu. E precisamos lutar dispostos a cortar a cabeça do gigante. É dessa maneira que eu tenho enxergado tudo aquilo que Deus tem feito. Porque existem coisas e lutas e guerras a serem vencidas. Guerras essas que precisam ser vencidas por nós. Que o que nos falta é tomarmos uma postura de realmente querer lutar essa guerra e vencer no nome do Senhor. E aí, eu quero convidar você a orar nesse momento, depois dessa reflexão, que com certeza Deus falou ao seu coração que existe alguma área da sua vida que você precisa vencer, que você precisa lutar, que você precisa empenhar a guerra contra aquilo, só que você não pode lutar com a força do teu braço, porque no momento que você faz isso, você já está fadado a perder. Você precisa se levantar no nome do Senhor e com fé. Você precisa lutar na autoridade que Deus tem te dado. E eu quero orar com você, porque eu também tenho minhas guerras, eu também tenho minhas lutas, e preciso constantemente estar me alimentando disso, de confiar no nome do Senhor para vencer as minhas guerras.